Glória a Deus. Quem está feliz diz amém. Fique em pé, por favor. Meninas da dança, por favor, silêncio agora. Glória a Deus. Deus marcou o encontro, amém? Deus já estava te esperando. Teu papai já estava aqui te esperando. Glória a Deus. Você pode fechar os seus olhos. Conecte-se com Ele agora, querido. Sabe, não deixa nada tirar você da presença dEle. Nada, nada. Ah, papai, nós estamos aqui nessa noite com o coração disposto a te exaltar em espírito e em verdade. Nós não somos nada sem o Senhor, Pai. Nós não temos para onde ir, só Tu tens as palavras de vida eterna. Santo é Teu nome, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração, Pai. Deus, meu coração não cabe de alegria, porque o Senhor tem feito grandes coisas neste lugar, o Senhor tem feito grandes coisas em nossas vidas, Pai, e nós te somos gratos. Espírito Santo, então, em nome de Jesus, venha com o peso da Tua glória nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, começa a passear nessa igreja com o peso da Tua glória, Deus. Traga o nosso coração para perto de Ti. Traga o nosso coração para perto da Tua presença, Deus, em nome de Jesus. Não permita que nada, nenhum pensamento, que nada possa nos afastar daquilo que o Senhor tem preparado para nós nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus. Tu és bem-vindo neste lugar. Tu és exaltado neste lugar, Pai. Glória a Deus. Você pode dar salva de palmas para o Senhor. Fala para Ele: Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Jesus, é Tua presença. Que maior. Vamos começar com ela. Que maior. Você pode bater palma? Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui. Pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti. Pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra Te adorar e fazer Seu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti. Pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo
acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz Que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. e O véu que separava já não separa mais. E a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. cante. O véu que separa já não separa mais. Teu nome grande te dá, Senhor. Te dá o louvor que é devido. Estamos aqui. Só pra te E fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Oh, Deus. Talvez você esteja estranhando, querido. Pastor Leonardo tocando violão. Eu estava orando ali com o pessoal. E o objetivo disso aqui é nos remeter ao nosso próprio quarto. Falei para eles: eu quero me sentir no meu quarto. Eu quero me sentir ajoelhado aos pés dele. Eu quero adorá-lo. Adorá-lo em espírito e em verdade. Sabe por quê, queridos? Às vezes a gente fica preso a uma estrutura para poder adorá-lo. E a adoração é um estilo de vida. E a gente estava orando ali na frente e eu falei:
Queridos, Moisés, ele não precisava de uma banda para adorar. Quando ele entrava na tenda particular dele, a fumaça da glória de Deus descia naquele lugar. É um estilo de vida, querido. Você precisa ser especialista em atrair a presença dele para você. Feche seus olhos, comece a adorá-lo, querido. Comece a dizer palavra de adoração a ele. Não são só música. Adoração não é só uma canção, é um estilo de vida. Oh! Motivo da minha canção. Fala para ele. E com o meu coração. E com meu coração quero te adorar, exaltar teu nome. De novo as palavras não podem dizer o quanto eu te amo e como eu preciso de ti. Só me resta dizer: Abba Pai, Abba Pai. Só me resta dizer: Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai. Sabe, querido, essa canção fala Abba Pai. Abba Pai significa papai querido. Hoje nós estamos comemorando os dias dos pais. E o teu papai está aqui. Você crê que teu papai está aqui? Amém? Ele está aqui, ele está ouvindo o teu coração. Jesus falou: eu não vos deixarei órfãos. Ele falou isso: eu não vos deixarei órfãos. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Você crê que Ele está aqui com você? Amém? O teu papai está aí do teu lado, querido. Então, se você puder, erga a tua mão para o céu e declare: Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai.
Agora você vai ter um momento, querido, de adoração a Ele. Só você e Ele aí. Feche seus olhos, erga tuas mãos e começa a dizer palavra de adoração ao teu papai querido. Hoje é dia dos pais, sabe? Arranca um sorriso dos lábios do Senhor. Feche os seus olhos e começa a adorar. Vai subindo em adoração, vai crescendo, vai rasgando o teu peito diante dele. Ache o Espírito Santo nessa noite. Se envolva com Ele em nome de Jesus. Vai subir em adoração, vai rasgando o teu peito na presença dEle. Oh, papai, papai, nós queremos ser parecido contigo, Deus. Tu és o nosso papai, o nosso papai querido, Deus. Nosso coração está em Ti, Pai, o nosso prazer está em Ti. Não há nada que eu queira mais do que a Tua presença, Deus. Não há nada que me encante mais do que a Tua presença. Ei, cheire a lamaceira. Se rasga. Quem já pisou no Santo do Santo não se contenta com água pelo tornozelo, não. Mergulha nessa noite, querido. É teu momento de ir para dentro do Espírito Santo, sabe? Deixar Ele te envolver. Ele alaba. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que Tua presença Espírito Santo nessa hora, querido. Abra tua boca e se rasgue. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que
Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. e onde estiver, a glória de Deus. Quem já pisou Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. abra a tua boca e começa a clamar pela glória de Deus. Começa a falar: Deus, envia a tua glória sobre a minha vida. Abra a tua boca, querido. Eu quero ouvir um som de muitas águas agora, clamando pela presença do Espírito Santo. Porque se você pedir, Ele dá. A palavra de Deus fala que se nós pedirmos, Ele dá. Então peça: Deus, venha com a tua glória sobre a minha vida. Começa a clamar: glória, glória a Deus, eu quero a tua glória. Erga tuas mãos para os céus e declare: santo. Vamos fazer um coro com os querubins e serafins que voam diante da sala do trono. A Bíblia fala que com duas mãos eles tampam o rosto, com duas mãos eles tampam os pés, com duas mãos eles voam, e eles declaram 24 horas por dia: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. Então faça a tua voz se juntar a esse coro celestial e declare: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Declare: santo. Só a igreja declare: santo, santo. Você consegue entender a profundidade disso que você está fazendo? Mais uma vez. Quem já pisou no Santo dos Santos,
Comece a orar em línguas aí, querido. Comece a orar em línguas. Se você é batizado no Espírito Santo, comece a orar em línguas aí, em nome de Jesus. A Bíblia fala que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Traga a glória de Deus para este lugar. Vai para o Santo dos Santos, sabe? Entra na dimensão em que Deus habita. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Oh papai, só tu és grande, Deus. Para onde que nós vamos? Só tu tens as palavras de vida eterna, Deus. Só tu tens. Seu santo monte. Aleluia. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Se proste perante Ele. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois
mais alto que você puder e agradeça. Queremos o teu nome engrandecer. Meu Deus! Aleluia! Vamos cantar mais uma vez isso? Vamos! Oh Deus! Queremos o Te adoramos, ó Espírito de Deus, oh, Espírito Santo, que o teu tabernáculo seja aqui em nosso meio. adoro. Te adoramos, ó Espírito de Deus, Espírito Santo, que o teu tabernáculo seja aqui em nosso meio, em nosso Oh Deus, não resista a Ele não, sabe? A palavra de Deus fala para nós não nos embriagarmos com o vinho, o qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Deixa Ele transbordar através da tua vida, querido. Sabe, eu vim para esse culto sem cronograma. Deixa Deus fluir, deixa Deus te pegar nessa noite.
posso crer no amanhã, porque temor não há, mas eu bem sei, eu sei. Tua vida está nas mãos dele. Minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Vamos mais uma vez. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia! Oh Deus! Escuta, a palavra de Deus fala que mesmo que uma mãe vier esquecer do seu filho que amamenta, mesmo assim eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que Ele tem o teu nome gravado nas suas mãos. Toda vez que Deus olha para as mãos dele, toda vez que Jesus olha para as mãos dele, tem o teu nome gravado nas mãos dele. Aquelas marcas, aquelas cicatrizes daqueles pregos demonstram o amor dele por você. Ele olha para aquilo e ele fala assim: eu não posso abandoná-lo, ele é meu. Eu o escolhi antes da fundação do mundo, ele é meu. Esse é o cuidado que Deus tem por você, querido. É esse o cuidado. Um Deus que criou os céus e a terra tem o teu nome gravado nas mãos. E nós acabamos de cantar: Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. A minha vida está nas mãos de Jesus. A tua vida está nas mãos de Jesus, sim ou não? Glória a Deus. Nós precisamos interromper esse louvor. Interromper não, continuar esse louvor através dos dízimos e das ofertas. Queridos, calma aí, o Espírito Santo quer fazer algo diferente. Coloque as suas mãos na frente em posição de receber, porque existem anjos específicos aqui nessa noite de cura, e Ele está arrancando tumores, Ele está curando enxaqueca, Ele está fazendo. Não os anjos estão fazendo, mas eles são enviados do nosso Deus, e eles trouxeram bandejas. E nessas bandejas estão sendo colocados, porque está sendo arrancado de você e de pessoas que você conhece, pessoas que de repente têm pedido oração. Está sendo arrancado tumores. Deus nessa noite está fazendo da estéril e do estéril mãe de filhos.
naturais e espirituais. O Senhor se agradou do louvor que foi entoado nessa noite. Deus está abrindo cárceres. São muitos anjos, e eles descem assim como aspirais. Eles descem como aspirais, e eles sobrevoam, eles dão voos rasantes assim. E ao mesmo tempo, vários próximos de você. E assim, Ele vai limpando, Ele vai te limpando, Ele vai te limpando. No momento que você estava orando, no momento que você estava adorando, eram rios de águas vivas saindo de você. As primeiras águas estavam sujas, mas depois essas águas foram sendo limpa. E de cada um de nós foi fluindo rios de águas vivas. E essas águas foram se avolumando. Cada um de nós somos como nascentes de águas vivas. E quando nós nos ajuntamos, quando o Léo começou a orar, quando o Léo começou a falar: olha, é o teu quarto secreto, é o teu quarto secreto. E Deus começou a sondar o seu coração e começou a ver o que estava lá dentro. E Ele foi liberando cura. Ele foi liberando cura para a sua vida. Ele foi liberando cura para a sua família. Ele foi liberando sabedoria. Ele foi liberando restauração. Deus mostra que muitos chegaram aqui abatidos, entristecidos. Alguns falavam: Senhor, é a última chance que eu te dou. E o Senhor renovou, o Senhor restaurou, através do louvor dessa noite. O Senhor continua te renovando, te restaurando. O Senhor continua trabalhando na sua vida. Tudo que Ele fala: filho meu, filha minha, eu estou te vendo, você não está só. Sou eu que te levanto, sou eu que te sustento, sou eu contigo o tempo todo. Ainda que os teus olhos não vejam, você precisa crer que sou eu contigo. Sou eu que te chamei, sou eu contigo, sou eu que trarei a provisão. A tua provisão, filho, a tua provisão, filha, não vem de homens, vem de mim. E eu já vos disse na minha palavra: tão somente creia que verás a minha glória. E é na simplicidade que eu atuo. É na tua simplicidade que eu atuo. É do pouco que faço muito. É da onde não tem que trago a provisão. Tudo o que você precisa é crer em mim e me obedecer. É o que diz o Senhor nessa noite. E Ele fala assim: eu me agradei do louvor que foi entoado nesta noite para mim. Aleluias. Chore alabas. Escute, nós somos uma igreja apostólica, Ministério Resgate. Nós cremos, pode sentar, querido. Nós cremos no apostólico, nós cremos no profético, nós cremos nos 5 ministérios: evangelistas, pastores e mestres. Deus, Ele instituiu ministérios. Se algum profeta, e nós temos bastante, graças a Deus, teve alguma visão e quiser compartilhar, talvez seja esse o momento. Pastora Ida, pastor Fábio, muitos profetas do Senhor nesta casa, glória a Deus. Olha lá. A glória de Deus está aqui. Desde o início, o Senhor me mostrou. Muitos chegaram aqui com o coração apertado, mas muitos chegaram com uma expectativa
E essa expectativa agrada o coração de Deus. E Ele diz que Ele quer tocar o seu coração. Tocar o seu coração, para você ter mais do que uma experiência com Ele. Para você vê-lo como Ele é e como Ele te ama. E o que a pastora Juliana falou, os anjos realmente passeavam aqui no meio do louvor. E quando ela deu a palavra de comando para estender as mãos, muitos foram tocados. Se você sentiu um arrepio, se você sentiu estremecer o seu corpo, creia que o anjo do Senhor passou perto de você e você sentiu. Porque eles tocaram muita gente aqui. Quem somos nós? Davi falava que é o homem para que dele se lembres, e o filho do homem para que o visites. Deus, nós nos sentimos tão pequenos, nós nos sentimos tão imerecedores da tua presença, Pai. Mas é esse o desejo do nosso coração. Não tem nada que nos atraia mais do que a tua presença. Deus, faça dessa igreja, Pai, um resplendor da tua glória. Que cada vida que entrar por essas portas possa ter esse prazer, Deus, de sentir a tua presença. Sabe, o coração bater mais forte, a carne tremer por dentro, vontade de chorar, vontade de gritar. Deus, eu não sei, Pai, mas manifesta a tua presença, Deus. Nós te amamos, papai, nós te amamos. Tu és lindo, tu és maravilhoso, dono de todo resplendor e de toda glória, papai. Pai do Senhor, queridos, vou falar uma coisa. A presença de Deus está nesse local. Desde ontem, irmãos, ontem eu tive uma visão. Enquanto muitos jovens estavam aqui na frente ontem, estávamos adorando, estávamos dançando. Nesse momento, eu via anjos do Senhor, eles desciam e dançavam em nosso meio. Quando nós celebrávamos, eles cantavam. Era lindo. Eles celebravam junto conosco o nome do Senhor. Quando nós gritávamos, eles embuiavam. Eles levantavam as espadas de fogo e gritavam, e exaltavam o nome do Senhor junto conosco. Queira mais do Senhor, crie expectativas, clame pelo Espírito Santo, porque Ele está aqui, Ele está dentro de mim, Ele está dentro de cada um de vocês. Basta querer, basta pedir, basta clamar. É um novo momento para essa igreja, é um momento de entrega, é um momento de busca. É um momento de busca. Um novo mover está descendo sobre essa igreja. Flui um rio de água viva que vem direto do trono de Deus. Mergulhe nessa água, nade, seja cheio do Espírito Santo, pois um novo mover está vindo. Não fique de fora, não fique de fora, pois a glória, a presença do Senhor Jesus está nessa igreja.
está sobre as nossas vidas. Faça a vontade do Espírito Santo, não se contenha. Deixe o Espírito Santo trabalhar, deixe Ele falar. Porque Ele levantará muitos nessa igreja. Eu tenho a plena convicção disso. Ele levantará muitos. Aqui dentro tem profetas, tem evangelistas, tem missionários, tem pastores. Levantará muitos para fazer a sua obra. Já foi ministrado. Essa igreja perturbará o mundo. Aleluia. Acenda a luz para mim, por favor. Ai, desculpa, gente, eu não vou perder esse momento, não. Fique em pé, por favor. Santo, santo, santo. Eu não sei se você entende o propósito de Deus para a tua vida. Eu não sei se você tem a convicção de que Deus tem te separado para algo muito maior do que aquilo que você está vivendo. Não sei se você estava ontem aqui, mas o Lucas, meu irmão, ele falou o seguinte: se você vive só para pagar boleto, você é o mais medíocre dos homens. E é verdade. Deus te trouxe aqui para essa igreja, querido, porque Ele tem um propósito, Ele tem um objetivo, Ele tem um chamado. A Bíblia fala que Ele te escolheu antes da fundação do mundo, quando você era um ventre materno, você era um feto, uma substância informe lá no ventre materno. Ele já te chamava pelo teu nome. Queria que você fizesse assim comigo, ó. Todo mundo, por favor. Agora um pouquinho mais rápido. Queria que você me acompanhasse, por favor, tá? Agora todo mundo coloca a mão na bochecha. Agora não mexe. Olha para a pessoa que está do teu lado. Pergunta: por que você não colocou a mão na bochecha? Senta. Mesa de som, coloca João capítulo 5, versículo 19. Queridos, Deus tem dirigido essa igreja de uma maneira que a gente não consegue compreender. Hoje nós tivemos escola dominical. Esse texto era para ser falado no domingo passado, né, pastora Ida? Mas aprove a Deus no dia dos pais falar exatamente sobre pais. Domingo passado não pôde ter escola dominical e nós tivemos a lição esse domingo. Vamos ler. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo o que este fizer, o Filho
também semelhantemente o faz. Queridos, esse versículo entrou no meu coração. Vou repetir. Então lhes falou Jesus: em verdade, verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que o Filho vir, aquilo que o Filho enxerga o Pai fazer. Porque tudo o que o Pai fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Fala amém. Minha esposa tem uma frustração. É uma mãe frustrada, porque ela fala que ela só emprestou a barriga, que os meus filhos são minha fotocópia. O Pedro e o Davi, às vezes a gente está comendo lá assim, ela fala assim: olha aí, gente, xerox, fotocópia e original, tudo igualzinho, né? E o meu coração se enche de orgulho. Falo: bem feito, que parece comigo mesmo. E o Davi, cadê o Davi? O Davi, ele é apaixonado por pesca. Ele fica assistindo os vídeos do Fábio Fregona, que é um pescador, e ele coloca lá no YouTube, fica assistindo, e ele é apaixonado por pesca. O Pedro é apaixonado por futebol, adora jogar futebol, fica treinando as fintas lá, ó pai, é assim e tal, fica treinando embaixadinha, fica chutando a bola na parede, faz futebol lá no Grêmio. E talvez sejam as duas coisas que eu mais gosto de fazer: jogar bola e pescar. Não é genético. Esse gosto que os meus filhos têm não é genético, porque a genética pouco muda os meus valores, as minhas crenças, tudo aquilo que eu adquiri ao longo da minha vida. Então o que acontece? Os meus filhos, eles se espelham em mim. Os teus filhos se espelham em você. Você percebe que às vezes até o jeito de sorrir é igual do pai ou da mãe, né? São exemplos. Ê Lolo, é a filha do Cezinha lá, lindo, te amo, Cezinha. O que eu estou querendo te falar, querido? Que quando a gente passa bastante tempo com o nosso filho, quando a gente tem tempo de intimidade, de relacionamento, deixa o versículo aí para mim, por favor. O filho, ele nada faz de si mesmo. O filho, ele copia aquilo que o pai faz. O filho reproduz aquilo que o pai faz. E agora, no Dia dos Pais, eu quero trazer uma reflexão com relação à tua vida e com relação a Deus em você. Quanto tempo você tem ficado com teu pai? Será que Deus, quando Ele olha para você, Ele realmente vê, é minha cara? Ele gosta daquilo que eu gosto? Eu gosto de pescar, o Davi gosta de pescar. Eu gosto de jogar bola, o Pedro gosta de jogar bola. Eu gosto de comidas que os meus filhos gostam. Os hábitos que eu tenho, eles têm. Por quê? Porque aquilo que eu faço, o filho copia, é bíblico. Aquilo que Deus era, aquilo que Deus é, Jesus copiava. E aí Filipe perguntou para ele: Deus, mostra-nos o Pai. Jesus olhou para Filipe e falou assim: Filipe, eu estou com você há tanto tempo e você ainda pergunta, mostra-nos o Pai. Olha para mim, quando você vê a mim, você vê o Pai. As pessoas, quando olham para você, elas têm visto o reflexo do Pai na tua vida.
Porque talvez você não esteja vivendo muito tempo com Ele. Talvez você não tenha se relacionado muito com Ele. Talvez a cultura de Deus não esteja impregnada na tua vida. E quando as pessoas olham para você, fica parecendo mais com outro pai do que com Deus que te fez filho. Porque a Bíblia fala: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Me ajuda aí, irmão. Repita: filhos de Deus. Você recebeu o Pai como teu Senhor e Salvador? Levanta a mão, dá um glória aí, ó. Se você abriu o teu coração, se você recebeu o Senhor como Deus, como Senhor e Salvador da tua vida, Deus te deu o poder de você ser feito filho dele. Mas escute, não basta simplesmente você ser feito filho dele, se você não tiver parecido com o teu pai. Não adianta você ser feito filho dele, se você não tem característica nenhuma do pai. Se o fruto do Espírito Santo não está na tua vida. Porque o pai é amor. E você? Ódio, ira, briga, raiva. Porque o teu pai é amor. Então você tem que parecer com o teu pai. O teu pai é fiel. O teu pai é verdadeiro. A Bíblia fala que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E como que um filho de um pai que só é a verdade mente? Como que um filho não tem as características físicas, espirituais, caráter de um Deus que é Pai? Quem está conseguindo me entender? Diga amém. Hoje é dia dos pais, querido. Hoje de manhã, o Pedro está aí também? O Pedro não está aí também? Vixe, estão tudo lá? O Pedro chegou para mim hoje de manhã, antes de vir para a igreja, e falou assim: pai, o que o senhor quer fazer hoje de especial? Deitou lá na cama do meu lado e falou: pai, o que o senhor quer fazer hoje de especial? Eu falei assim: filho, eu quero ficar com vocês. Isso é o meu maior prazer, passar o dia com vocês, com a minha família. Isso é o mais especial para mim. Ele encheu o coraçãozinho de alegria, deu um sorriso gostoso. Mas o coração do pai é assim, filho. O coração do pai, ele quer ficar com o filho. E eu imagino Deus, Ele deseja ficar com você. Não é à toa que quando Ele criou o homem, Ele vinha todos os dias, na viração do dia, para conversar com o homem, para ter relacionamento com o homem. Ele te fez para ter relacionamento. Ele te fez para ter intimidade. E aí? Será que você está parecido com o teu pai? Será que as pessoas olham para você e falam assim: é a cara de Deus? Olha, Deus é amor, Ele também é amor. Deus é compaixão, Ele também é compaixão. Deus é verdadeiro, Ele também é verdadeiro. Deus é bondoso, Ele também é bondoso. Deus é justo e Ele também é justo. Será que Deus olha para você e fala assim: olha, a cara do papai? Ou será que o diabo olha para você e fala assim: a cara do papai? Porque o diabo é o pai da mentira. Tem uns irmãos aí que estão mais parecidos para o outro lado do que para o lado de cá. Fala, misericórdia. Querido, tua boca não pode sair mentira. Passa dessa fase, pelo amor de Deus. Para
para de parecer com o outro pai, pelo amor de Deus. O diabo é o pai da mentira, uma mentirinha comercial. Quê? Não, eu preciso mentir para vender esse carro, senão eles não vão comprar. Só vou dar uma rebobinada no velocímetro ali, eu vou dar uma tapeadinha. Para! Você vai dar legalidade para o diabo para agir na tua vida por causa de mesquinharia. Misericórdia. Alinha o teu coração com Deus, querido. Vai para o teu secreto. Vai para a intimidade do Pai. Vai ficar cheirando Ele. Quando a gente entra no ambiente, minha esposa trabalhou muito tempo na Dona Baunilha, né? E ela chegava em casa, um cheiro de fome, gente, um cheiro de bolo, um cheiro de coxinha, uma vontade de dar uma mordida nela. Quando fica muito tempo em um certo ambiente, até as tuas vestes ficam cheirando esse ambiente. Quando você fica muito tempo na presença de Deus, cara, você fica exalando o perfume, o bom perfume de Cristo. Você fica cheirando Ele, você fica parecido com Ele. As pessoas vão olhar para você e falar assim: tem um brilho diferente, tem alguma coisa diferente na tua vida. O que é? Mesmo diante das tribulações, mesmo diante das dificuldades, você está feliz, você tem paz. Todo mundo desesperado. E escuta, você também vai passar por tribulações, você também vai passar por provas, você também vai receber nãos de Deus. Mas quando a gente entrega o caminho ao Senhor, quando a gente confia nele, pode cair céus e terra, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja gado, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, ainda que o produto da oliveira minta, não tem problema. Eu me alegro no Senhor, no Deus da minha salvação. Eu sei que o meu Redentor vive. Sabe, querido, essa vida é preciosa demais. Deus, Ele te deu esse presente. E a melhor maneira de viver essa vida é ao lado dEle, é desfrutando da presença dEle, desfrutando do amor, da companhia do Espírito Santo. Eu quero te desafiar, e talvez seja essa a única meditação que eu queria colocar no teu coração nessa noite. Seja parecido com o teu Pai. Tudo o que o filho fizer é uma réplica daquilo que o pai é. O filho, ele nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vira o pai fazer. Seja uma réplica do seu pai. Seja uma réplica do seu pai. Você não vai ter mais, você não vai conseguir dar mais alegria para Deus do que ser parecido com Ele. Você quer agradar o coração de Deus, querido? Você quer encher o coração de Deus de orgulho? Assim como eu tenho orgulho que os meus filhos são parecidos comigo, enche o coração de Deus de orgulho. Seja parecido com Ele. Flua em Deus, nade no rio de Deus, deixa o Espírito Santo transformar as coisas que Ele quer transformar. Dê a legalidade da tua vida para Ele. Fala: Deus, tens liberdade, mude as coisas de lugar. A gente não canta essa música? Mude as coisas de lugar, aquilo que precisa ser mudado. Meu Deus, quantos recebem essa palavra? Digam amém. Que você saia dessa noite
disposto a se parecer mais com o teu Pai. Amém? Você está livre para trazer os seus dízimos e as suas ofertas à casa do Senhor. Aquele que assim o permitir e assim o quiser, você não é obrigado a nada. Você que está nos visitando, é que nós temos o entendimento e a Bíblia nos fala que é necessário trazermos os dízimos, as ofertas à casa do Senhor. Se você veio preparado, esse é o momento. Tem o Pix da igreja aqui, o QR Code. Se você quiser fazer uma doação através do Pix, Vitor, vou anunciar. Luzes da igreja acesa, né? Amados, hoje nós vamos ter uma surpresa para vocês. O pessoal da juventude, os jovens, prepararam um teatro. É um teatro muito expressivo. Então, você vai ter a oportunidade de desfrutar dessa peça aí, tá bom? Deus abençoe. Aqui, prepara o primeiro vídeo. Pode soltar, pode soltar. O tempo. O que é o tempo? O tempo. O que é o tempo? Quando paramos para perceber, passou-se um mês, 5 anos, 10 e de repente uma nova história, um novo nascimento. São 30 anos. 30 anos de muitas águas que se passaram e muitas águas que hão de vir. Mas antes de contar essa história dos 30 anos, nós queremos relembrar quem começou tudo isso. Não. E aí, pessoal, tudo bom? Boa noite! Quem está feliz aqui? Glória a Deus. Acende a luz aí para mim, por favor. Bom, para quem não me conhece, sou o Vitor. Eu vim apresentar para vocês algo muito específico. Como todos sabem, a nossa igreja está fazendo 30 anos. E não é qualquer história. São muitos dias de choro, muitos dias de alegria. E nós queremos representar o início de tudo isso. 14 pessoas corajosas que começaram tudo isso.
Querida. São 30 anos. Essas pessoas corajosas estão representando. Começaram uma pequena reunião. E hoje eu quero que vocês olhem em volta. Olhem essas paredes. Olhem esse templo. Apóstolos que estão sendo representados construíram tudo isso. E a nossa forma, jovens, pessoal do teatro, queremos agradecer. Nós reproduzimos uma pequena tenda, representando o começo de tudo. Pode trazer a tenda para frente. Pode vir para a lateral. Essa tenda é um símbolo pequeno, muito pequeno. A Yamir não somente é só isso aqui. São milhares e milhares de pessoas que passaram por aqui. Milhares de pessoas que foram curadas, milhares de pessoas que foram libertas, milhares de pessoas que encontraram uma família. Eu sou um deles. Eu encontrei a minha família aqui. Podem sair, meninos. Essas 14 pessoas... Pode ir para outro lado. Essas 14 pessoas, nós ensaiamos muito. Pode descer. E creio que veio muitas lembranças na mente de todo mundo. Eu vou pedir para o pessoal apagar a luz. Só da frente, por favor. Isso, só essa. E agora, eu quero agradecer. Não conheci muito. Não conheci. Os apóstolos, os pastores conheceram. Mas até hoje, essas duas pessoas deixam o seu legado. Querida, a paz do Senhor, tudo bem com você? Está tudo preparado? Esperamos que esteja, porque está chegando. Vamos orado para que tudo corra da maneira que Deus preparou para vocês, tá? Tá tudo bem, aquele beijão. Graças a Deus, foi muito bom e vai melhorar cada vez mais, tá bom? Fica com Deus, Deus te guarde, te amo. Todos importantes para Deus e para nós. Beijos, beijos, beijos. Eu creio que vocês conhecem essas duas pessoas representadas. Para quem não conhece, essa é a tia Eunice. Uma pessoa que até hoje deixa seu legado, sua história. E muita gente aqui tem muito a ver com essas duas pessoas. E essa é uma forma de nós lembrarmos o início de tudo. Essa é uma forma. Existem várias outras. E agora, eu quero pedir um favor para vocês. Podem sair. Bom, tivemos uma mudança de planos. Isso não estava, né? Mas amém. Vou pedir um favor para vocês. Pastores, eu quero que vocês se levantam. Por favor, todos. E subam até aqui. Pode subir aqui, por favor.
todos os pastores, profeta também, pode subir. Eu creio, quando eles vão subindo, que um dos princípios principais de Deus é a honra. E uma honra, a casa sem honra, ela não acontece milagres. E eles estão subindo. E eu quero falar. Ontem eu escutei algo bem bacana, do Léo falando para o apóstolo. Eu quero fazer 10% do que o senhor fez. 10%. Vou esperar ele subir. Sobe aqui, Léo, por favor. Vem cá. Você disse ontem algo muito interessante, que você queria fazer 10% do que o seu pai fez. Em 2 anos, 3 anos? 2 anos que você está dirigindo a nossa igreja, eu queria fazer 10% do que você faz. 10%. E eu acredito, verdadeiramente, que uma casa sem honra não acontece nada. Eu quero honrar vocês de uma forma. Todos vocês. Muito obrigado. Nós jovens agradecemos. Muito obrigado por cada oração. Muito obrigado por cada noite. Tá? Muito obrigado. Que vocês oraram por tudo isso que está acontecendo. Apóstolos, muito obrigado. Porque cada oração valeu a pena. Cada esforço valeu a pena. E se eu estou aqui hoje, essas pessoas, esses jovens, vocês 99% fizeram grande parte. Então, eu quero honrar vocês.
essa é uma forma de nós honrarmos você. Obrigado, pastor Léo. Obrigado, pastora. Obrigado, apóstolos. Obrigado a cada pastor que derramou sua lágrima, que fez tudo isso acontecer. Nós agradecemos vocês. E pode contar conosco, que nós vamos junto com vocês. Glória a Deus. É de vocês, tá? Deixa apagada mesmo. Você sente Deus nesse lugar, querido? Você percebe que Deus está na cultura da honra? Deus, Ele se manifesta na cultura da honra. Cara, quando a Fernandinha entrou representando a Tionice, e aquela voz doce e suave da Tionice, o legado que ela deixou nessa igreja, Miguelzinho veio aqui na frente falando que teve a visão de anjos com espada de fogo. Você percebe uma atmosfera celestial envolvendo esse lugar, querido? Sabe, eu queria te convidar, se você puder, claro, e se você quiser, que você se ajoelhasse aí na tua cadeira. Nós vamos gastar um tempo de oração agora. Volte, se você não puder, não tem problema, pode ficar sentado, mas que o teu coração esteja ajoelhado e prostrado perante a presença de Deus nessa hora. Comece a orar, comece a agradecer a Deus por todas as sementes que foram plantadas na tua vida, e que se hoje você está aqui, querido, é porque alguém uma vez semeou na tua vida, na tua história, nesse lugar, nessa igreja. E começa a adorar a Deus aí no teu lugar. Ele alabas. Ele alabachou e alabas. Pastor Fábio, vem aqui. Ele alabachou e as. Santo é teu nome, Deus. Nós queremos te agradecer por essa atmosfera de glória que está neste lugar. Nós queremos te agradecer por esses 30 anos de história, Deus. Nós queremos te agradecer por cada vida que semeou neste lugar, cada lágrima derramada, cada joelho dobrado, cada oração feita neste lugar, Deus. Nós queremos te louvar e exaltar o teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, Espírito Santo, Tu és maravilhoso, Deus. Nós nos sentimos tão pequenos diante da grande obra que o Senhor tem para derramar neste lugar. Capacita-nos, Deus, em nome de Jesus. Leva-nos ao centro da Tua vontade, Pai. Leva-nos de acordo com o Teu querer.
Arranca do nosso coração tudo aquilo que nos afasta da Tua presença, Deus. Arranca do nosso coração os cuidados desse mundo, a fascinação pelas riquezas, prioridades erradas, tudo aquilo que nos faz parecer com outra pessoa que não seja o Senhor. Arranca de nós, Deus, em nome de Jesus. E nós queremos nos tornar parecido contigo, Deus. Nós queremos que as pessoas olhem para nós e vejam o Pai, porque o próprio Filho Jesus Cristo, Ele fala que Ele não intercede somente por aqueles daquela época, mas por todos aqueles que vierem a crer nele através da palavra, que nós sejamos um com Ele, assim como Ele é contigo, Deus, que nós sejamos um. Então, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu clamo, Pai, que essa natureza divina venha brotar nos nossos corações. Esse sentimento de parecer contigo, Deus, possa estar brotando em cada coração para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Xerialabas, Orialabas, Xerialabas. Abra tua boca aí, querido. Deixa Deus ouvir tua voz. Decretos proféticos na tua vida nessa igreja. Começa a profetizar em nome de Jesus nessa igreja, nesse ministério. Começa a se levantar como um intercessor, como um atalaia, em nome de Jesus. Profetiza ao vale de ossos secos agora, em nome de Jesus. Abra a tua boca e se levanta como uma boca de Deus nessa casa, em nome de Jesus. Xerialabas. Rebastui de comandalabashai, anomonto e camanto rebastui de covalabashou, manto de comandarabashai, mandarabashai, alabostui de canto de comandalabashou, rica manto de calabastui de cova, manto de comandalabashai. Há uma nuvem de glória, há uma nuvem de glória. A Shekinah do Senhor está descendo neste lugar. Ele vai te pegar nessa noite. Ele vai te pegar nessa noite. O Espírito Santo está aqui. Ele quer te envolver. Ele quer ministrar sobre a tua vida. Alastui que manto rebachai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, da minha esquerda, da minha direita, que agora, Deus, uma nuvem de glória começa a tomar conta deste lugar. Deus, sopra neste lugar, o sopro do Teu Espírito neste lugar, envolve toda a igreja, em nome de Jesus. Vem, Espírito, sopra dos quatro cantos dessa igreja, Espírito. Pega corações quebrantados, Espírito Santo. Pega corações quebrantados. Envolva-nos, ó Deus, com a Tua glória. Envolva-nos, Senhor, com a Tua Shekinah. Alabastou, recalabastui decantio de comandarabachai. Astui quemanto de comandalá. Choboquiam de rastui de cova. Há um anjo de Deus neste ambiente. Há anjos de Deus nesse ambiente. Há um anjo de Deus nesse ambiente. Há anjos de Deus nesse ambiente. Esse lugar está propício agora para a manifestação da glória de Deus. Choricastui de camandorobachá. Alabocamanto de comandarabachai. Estiquimanto de comandalabachou. Senhor, toca essas vidas. Toca essas vidas, Espírito Santo. Senhor, permita as vidas serem transformadas agora pelo Teu toque. Senhor, no meio da igreja, Senhor, fogo dos céus. Há uma cachoeira que nasce do trono de Deus sendo derramado neste lugar. Achou me que manto de comandarabachai.
Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Começa a orar em línguas, irmãos. Começa a orar em línguas. Começa a orar em línguas agora. Há um mover de Deus neste lugar. Há pessoas sendo transformadas agora. Há pessoas sendo libertas agora. Eu vejo pela fé pessoas sendo curadas agora. Há uma unção de cura nessa noite. Há uma unção de cura nessa noite. Coloque a mão sobre a tua enfermidade agora. Coloque a mão sobre a tua enfermidade. Senhor, onde houver uma enfermidade agora, Pai, em nome de Jesus, haja cura. Haja cura. Câncer sai agora. Câncer sai agora. Caroço sai agora. Leproso sai agora. Em nome de Jesus. Zé Pilintra sai agora. Exu Caveira sai agora. Pomba Gira sai agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O peso da glória de Deus está descendo. Há uma nuvem de glória neste lugar. Debaixo de comandará. A ti que manto do comandorô. Time que ande raisto e decova. O Espírito Santo está tocando em órgãos. Está tocando em sangue aqui nessa noite. Há pessoas sendo curadas agora em nome de Jesus. Há pessoas sendo curadas da alma. Eu vejo pessoas sendo curadas da alma. Eu vejo pessoas sendo ministradas como nunca antes nessa igreja. Eu vejo Deus restaurando alianças de casamento. Eu vejo Deus visitando casais nessa noite. Eu vejo aliança sendo restaurada. Em nome de Jesus, Pai, visita os casamentos. Visita os casais dessa igreja. Como pastor dos casais, eu quero ministrar a unção. Restaura, Deus. Restaura, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu me astui de cova. Astui queimando de comandará. O espírito de profecia está neste ambiente. Você que é profeta, agora abra a tua boca. Abra a tua boca, você que tem dom de profecia. Abra a tua boca agora. Uma unção sobre a tua vida vai te pegar agora. Há uma unção nova sobre a tua vida. Deus, pega os jovens. Pega os jovens dessa igreja. Senhor, pega os jovens agora. Cada jovem aqui seja tomado pela tua glória. Pega os líderes, os pastores, líderes de GPS, em nome de Jesus. Achuque manto de comandarabachai. Apóstolo Mauri, Deus está entregando uma nova nação nas mãos do Senhor. Deus abre hoje uma chave e fala uma nova nação. Deus entrega hoje. A ti que mantorobachai, tu pisarás naquele lugar e saberá que eu sou o Senhor na tua vida. Eu falo, eu cumpro, eu velo pela minha palavra, diz o Senhor. Revastu e decova labrachai. Vem, 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 vem. Vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito Santo. Vem, vem. Aonde minha mão passar, o Espírito Santo vai passar com você. Em nome de Jesus. Vem Espírito Santo. Toma a tua igreja. Toma a tua igreja. Toma a tua igreja, Espírito Santo. Os quatro cantos dessa igreja. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Decalastu e decova labrachou. Vem Espírito.
Ninguém pode resistir ao Espírito Santo. Não há ninguém que resista ao Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Você pode começar a declarar: santo. Declara agora: santo. Declara agora: santo. 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 Todos jovens declarando: santo. 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 Toda a igreja agora declarando: santo. 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 Mais forte: santo. 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 Ele é santo. Só tu és santo. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos. Você pode ficar em pé. Fique em pé. Adore-o. Por isso diante dele nos queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus. Meu Deus. Atrai o meu coração. Nós falamos a respeito de relacionamento, de Deus, que é o nosso Pai,
você cantasse essa música para a gente encerrar, que nós já passamos do horário. Canta para Ele, fala assim: atrai o meu coração, Deus. Eu quero ser atraído para perto de Ti. Tudo que você precisa é a presença dEle, nada mais. Amém? Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo. E a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Aleluia. Sem Ti não há valor em mim. Sou como vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. Fala para Ele: a tua presença. A tua presença É tudo que eu mais quero. é tudo que eu preciso. É a tua presença, Deus. A tua presença é o meu maior valor. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Tu és. Tu és minha vida, Abra o teu peito. Jesus. Fala do fundo do coração para Ele. És meu Tu és o meu abrigo. E a tua vontade, doce Espírito Santo, a tua vontade, doce Espírito, é o meu alimento. meu alimento. Sem ti não há valor em mim. Sem Ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença A tua presença é meu tesouro, é meu bem maior, é tudo que eu preciso. eu preciso. É a tua presença, Deus, que nós precisamos, que nós almejamos. É a tua presença. É o meu maior valor. Erga a tua mão para o céu e declare de todo o coração: atrai-me. Atrai o Meu coração. Atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração. Atrai-nos para mais perto de Ti, Deus. Atrai-nos, Deus. Mova o nosso coração para mais perto da Tua presença, Deus. Que as coisas dessa terra não brilhem mais do que as eternas. Deus, essa breve
e momentânea tribulação, ela produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Então, Deus, atrai o nosso coração para mais perto de Ti, Senhor. Deus, não deixa que os nossos olhos fiquem fixos nos tesouros dessa terra. Não deixe que o nosso coração fique preso aos problemas, às dificuldades. Não, Deus, atrai o nosso coração para perto de Ti. Tudo que nós precisamos está em Ti. Tudo que nós temos é o Senhor, Pai. Nós não temos para onde ir, nós não temos para onde correr. Só Tu tens as palavras de vida eterna. Então atrai-nos para mais perto do Senhor, Deus. Ere alabacinha, alabas, xire alabasteiras. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Oh, atrai-me, Senhor. Atrai o meu coração. Aleluia. Atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Aleluia. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor. Adore com as suas palmas. Adore-o. Se você sentiu a presença do Espírito Santo nesta casa, adore-o. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Glória a Deus. Paz do Senhor. Eu não ia conseguir ir embora sem falar alguma coisa. O coração tá tremendo aqui. E melhor começar do começo, né? Vamos abrir em Gênesis. Brincadeira. Bom, eu gostaria de dar honra a quem merece honra. Eu tô tentando me segurar aqui. Eu agradeço muito pela vida do apóstolo, pela vida da apóstola, pela oportunidade que tive todo esse tempo em trabalhar ao lado dele. Ele me ensinou não ser só pardal, mas ser uma águia, voar longe. Foi um grande prazer trabalhar com ele. E de todo o trabalho que eu passei, passar por ele e falar tchau foi algo complicado, cara. Foi a única vez que eu chorei de todo o trabalho que eu tive. E honrar a vida da apóstola, eu acho que o Forrest Gump perde dela, viu? Porque 6 horas da manhã eu chegava, ela estava com a pochete, o boné, com a pregação ali no celular e orando para lá e para cá. Nem Forrest Gump pega ela. Eu gostaria de honrá-los, glorificar a Deus pela vida deles, por tudo que eles fazem, por tudo que eles têm feito. E às vezes a gente se fascina, né? Porque a gente olha para o apóstolo e imagina um homem que come pururuca, que come torresmo. O homem que me pedia para fazer ovo frito no almoço e tinha frango para comer. Eu gostaria de honrar a vida deles, glorificar a vida deles. E gostaria que também você se lembrasse de cada pessoa que pisou aqui um dia e hoje não está. De cada pessoa que se frustrou e hoje não está aqui. Essas pessoas que, inclusive, o meu pai espiritual, que hoje não está aqui, eu creio que um dia ele estará aqui. Então, que você possa se lembrar daquela pessoa que precisa se sentir especial, que fez parte desse ministério, que pode fazer parte desse ministério novamente. É só isso que eu tenho para falar. Eu pensei em falar muita coisa, mas...
no reino de Deus existe a cultura da honra. A cultura da honra, guarda isso. Gratidão. Jesus curou 10 leprosos, um só voltou. Ele falou assim: cadê os outros 9? Percebe que faz parte da cultura do reino. Nós somos uma igreja apostólica, e a implantação do reino faz parte do apostólico. O apostólico é isso, é implantar uma cultura, e que em nome de Jesus você seja envolvido pela cultura do reino de Deus na tua vida. Quem recebe, diga amém. Estenda a tua mão. Pai amado, em nome de Jesus, eu não vou pedir para que o Senhor dê alguma coisa, porque Deus, quantas coisas o Senhor já nos deu na noite de hoje. Eu só quero te agradecer, Pai. Cada mão que está estendida aí representa um presente, uma bênção, uma cura, um milagre que já foi entregue na noite de hoje. Então que cada irmão tome posse agora daquilo que o Senhor liberou de palavra profética na noite de hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo, que o Senhor flua de maneira poderosa nessa semana, que cada pessoa saia daqui transbordante de alegria, de paz, na convicção de que o Teu Espírito Santo passeou neste lugar, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Escute, só para finalizar e aumentar a tua fé, só um minutinho, só para finalizar, quando eu pedi para vocês ajoelharem, e eu fiquei deitado aqui no chão, eu deitei aqui no chão, e eu estava orando e buscando Deus, e de repente me deu um ímpeto, uma vontade de orar por cura. Eu falei assim: o ambiente está propício para nós orarmos por cura, e a palavra de Deus é que sinais e prodígios viriam sobre a igreja. Eu me levantei para pegar o microfone da mão do Fábio. A hora que eu me levantei para pegar o microfone da mão dele, ele começou a profetizar: em nome de Jesus, todo tumor caia por terra, em nome de Jesus, toda doença caia por terra. Cara, eu falei assim, mas foi instantâneo. Não sei se vocês viram, eu levantei, ele começou a orar por cura. Eu falei assim: é Deus. Então toma posse da cura, querido. Tudo que Jesus fez, todos os milagres, ele falava assim: ó, e seja feito conforme a vossa fé. Então, se você crê que Deus está neste lugar, se você crê nesse mover, em nome de Jesus, toma posse da tua cura, e creia que você não tem mais essa enfermidade, em nome de Jesus, amém? E domingo que vem você vai vir aqui testemunhar da cura e do milagre que Deus fez na tua vida. Posso ouvir um amém? É rapidinho, mas só um testemunho do poder de Deus sobre essa igreja. Um jovem, um senhor, estava querendo suicidar, estava pronto para suicidar com corda, coisa assim. A família chamou alguém daqui, que foi lá, e o cidadão ficou possesso, endemoniado. E esse demônio não saía, lutando, brigando, bravo e tal. Conseguiram, quando falava que ia trazer aqui na Iamir, o demônio ficava enfurecido, não queria vir de jeito nenhum para Iamir. Quando falava em Iamir, o demônio se revoltava e ficava violento. Mas me telefonaram, chamaram para esperar na rampa, trouxeram um endemoniado na rampa, e logicamente ele disse assim: eu vou te matar, eu quero te matar, aquelas coisas que ele blefa e é mentiroso, né? Mas o importante para você entender, ele olhou para mim assim, falou: eu te conheço faz 30 anos. A gente é conhecido lá no inferno por tanta libertação que teve aqui. Um abraço, vai na bênção do Senhor, boa semana.